17, verso 1. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, disse para João, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande meretriz, ou da grande prostituta, que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito, ou em espírito, as duas traduções são possíveis, para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha. Um monstro, uma besta é um monstro, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, presta atenção na vestimenta dela, e vermelho, e enfeitada com joias, presta atenção nos enfeites, de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice. João está descrevendo a mulher. Um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher, e não somente dela, também da besta, com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. A mulher que você viu esteve viva, a besta que você viu, não é a mulher, é a besta, o monstro, 7 cabeças e 10 chifres, que a mulher está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. E também representam os 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, parece com eles, tem a mesma essência. E também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seu reino, ou para os seus reinos, por um breve período, para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Em seguida o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, os 10 chifres, os 10 reis, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Amém. Dobre a sua atenção. Vamos tentar entender
dentro do que é possível. Vamos orar mais uma vez. Pai, me submeto ao Teu Espírito, peço iluminação, me ajude a compartilhar aquilo que eu estudei durante a semana, aquilo que o Senhor me guiou, e se o Senhor tiver alguma coisa, Senhor, para trazer, que eu não estudei, que eu não preparei, e o Senhor quer me fazer lembrar, o Senhor quer me revelar, através da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eis-me aqui, Senhor. Teu Espírito tem liberdade. Fale conosco. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço que a Pamela me ajude ali. Eu vou usar alguns textos bíblicos, tá? Eu vou citar aqui. Tente projetar para mim aí, por favor. Começar com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E depois o capítulo 5, verso 9, tá? Algumas bases bíblicas de o porquê eu acredito que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, tá? Existem várias passagens bíblicas que apontam para isso, e o primeiro texto que fala de um livramento que virá para os crentes da ira vindoura. A ira vindoura é a grande tribulação, o período em que Deus vai derramar o seu juízo, a sua ira sobre a humanidade, para levar Israel ao arrependimento e reconhecimento de que Jesus é o Messias, e também levar o mundo, o gentílico, à conversão daqueles que são chamados e o juízo sobre aqueles que rejeitarão o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Vai sair os textos? Se tiver alguma dificuldade aí é porque a gente está com esse problema de configuração. Mas eu só quero saber se vai sair, senão eu vou acompanhar aqui. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Opa, saiu. Está aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Diz assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos, que nos livrará da ira que está por vir. Capítulo 5, verso 9, do mesmo livro. Capítulo 5, verso 9. É uma promessa para a igreja de um livramento futuro, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está dizendo que Deus, ele vai livrar um grupo de pessoas da ira que há de vir, tá? Dobre a sua atenção, vai ser difícil, mas seja forte, tá? Não durma, se você dormir eu vou tacar o celular aqui em você com todo carinho, fica acordado aí. Apocalipse capítulo 3, verso 10, há uma promessa de que Deus nos guardaria da hora da provação que viria sobre a terra. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu os protegerei, ou o protegerei, a promessa para a igreja fiel, do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. E também lá em Daniel, esse você não precisa projetar, vai direto para Jeremias 30, verso 7, porque Daniel 9, do 24 ao 27, é um texto mais difícil e eu não vou ter tempo de explicar. Então, aqui nesses dois textos, Daniel 9 e Jeremias capítulo 30, verso 7, percebemos que há uma distinção entre igreja e Israel. A Bíblia vai trazer uma distinção de pelo menos 3 grupos de pessoas: Israel, a igreja e os gentios. Israel são os judeus, a igreja são aqueles que creem em Jesus, gentios ou judeus, e os gentios são aqueles pagãos que ainda não se converteram a Cristo, tá? Então Deus tem um plano, um propósito de manifestação dele para cada um desses grupos, tá? E Jeremias capítulo 30, verso 7, em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para quem? Para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Então, esse período, a grande tribulação, é chamada de a angústia de Jacó, a angústia de Israel. Você não vê em nenhum texto bíblico dizendo que o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, a grande tribulação, é um dia de angústia para a igreja. É um dia de angústia
para Israel, e quando fala-se de um dia, está falando de um período de tempo. Entendemos, então, pelos textos bíblicos, 7 anos, ok? E existe, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17, a compreensão da iminência do arrebatamento da igreja, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. A igreja de Jesus Cristo, a igreja fiel, que ama Jesus, que obedece a Jesus, que confia em Jesus, tem fé em Jesus, essa igreja, ela será livrada, arrebatada. E o texto clássico do arrebatamento é esse aqui. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Em Mateus capítulo 24, não precisa projetar, e Tessalonicenses 1, capítulo 4, que acabamos de ler, nós vemos aqui 2 estágios distintos da volta de Cristo. Em Mateus 24, está descrito nas palavras de Jesus, como ele virá em glória, ele será visto do oriente ao ocidente, todo olho o verá. Então esta é a manifestação de Jesus no final da grande tribulação. Esse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é Jesus vindo até as nuvens. É uma vinda secreta, entre aspas, onde ele virá para levar a igreja. Depois de 7 anos, ele volta em glória, aí sim cumpre-se Mateus 24, ele virá com a igreja para estabelecer o reino milenar na terra. Amém, meus irmãos? E existe um padrão bíblico de livramento de Deus sempre antes do julgamento. Quando você olha para Noé, Deus só mandou o dilúvio quando Noé e sua família entraram na arca. Da mesma forma foi com Ló. Deus só derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra depois que Ló e a sua família saíram da cidade. Então existe um padrão de livramento da ira de Deus para aqueles que confiam em Deus. E a igreja de Jesus, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós percebemos que ela desaparece no capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, principalmente 1, 2 e 3, o livro do Apocalipse, revelado a João, está falando das 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas que Jesus enviou a essas igrejas, e depois ela desaparece. E ela só vai voltar a aparecer no capítulo 19, que é o capítulo, daqui 2 sermões, nós vamos chegar no capítulo 19 do Apocalipse. Então, a igreja, ela não está, do capítulo 4 ao capítulo 18, a igreja desaparece. Por que será? Por que será? A igreja não está nos selos, a igreja não está nas trombetas e a igreja não está nas taças. Por que será? Eu entendo que a igreja não estará aqui. Embasado nos demais textos que nós lemos, eu chego à conclusão de que a igreja não estará aqui. João, capítulo 14, verso 1 a 3, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, está dito assim: existe um consolo e esperança para a igreja, não ira. A igreja não receberá ira, porque Jesus já recebeu a ira no nosso lugar. Amém? Então Jesus diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Isso é juízo ou livramento? Isso é juízo ou esperança? É esperança. Volte para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, e você vê o porquê que Paulo ensinou a igreja sobre o arrebatamento. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. É o mesmo texto que diz que Jesus virá até as nuvens, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Ele termina dizendo assim: portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Se eu disser para você que você vai passar pela grande tribulação, essa palavra te anima? Não. Agora, se eu disser para você, seremos livrados desse período, isso te anima? Sim. Então é isso que Paulo está dizendo.
Animem-se uns aos outros com essas palavras. Nós seremos livrados da ira que virá sobre a terra. Amém, meus irmãos? A pergunta é: você está pronto para o arrebatamento? Amém? Eu estou? Ah, pastor, mas a minha casa e os meus pets, eles não irão. Não irão, não irão, infelizmente, não irão. E o meu carro, e o meu dinheiro, e o amor da minha vida, se ele for crente. Mas onde está o seu coração? A Bíblia é investigável. Você pode investigar, você vai chegar à conclusão se você estudar a Bíblia minuciosamente. O livro do Apocalipse, somado ao livro de Daniel, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, quando você estuda com diligência, você percebe que nós estamos vivendo o cenário propício para a consumação dessas coisas. Quem assistiu o discurso das autoridades na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos? Eu assisti, eu acompanho essas coisas. E vocês? Ou vocês preferem a novela das 8? Queima Jesus, né? Queima Jesus, queima a novela, queima a TV, queima tudo. Porque muitas vezes tem gente que só ouve falar de Jesus na igreja, em casa ele não lê Bíblia, ele não ouve outra coisa, aí ele quer chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Não vai sentir. Não vai, você vai sentir a presença daquilo que você passou a semana todinha enfurnado, tá? Então, eu ouvi o discurso do Trump, eu ouvi o discurso do Lula, eu ouvi o discurso do Netanyahu, eu ouvi o discurso do premier britânico. Estou ligado, eu sou estudioso de escatologia, e eu estou ligado. E muitas coisas que vocês ouviram ali, ou que foi dito ali, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, principalmente no capítulo 17 do Apocalipse. Aí nós chegamos lá. A igreja, ela foi arrebatada. A partir do capítulo 4 do Apocalipse, ela não está mais. E nós chegamos no capítulo 17. E a igreja foi arrebatada antes da ira, antes da tribulação. O que João vê no capítulo 17 é o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta. E quem é essa grande meretriz? É isso que a gente vai tentar entender aqui nessa manhã. Um dos anjos que derramaram as 7 taças, no capítulo anterior, ele chega até João, chama João e leva João em espírito para ver o julgamento dessa grande meretriz, dessa grande prostituta. João vai ver uma besta, um monstro, um bicho esquisito, escarlate. E montada nessa besta está uma mulher, uma bela mulher, uma linda mulher, vestida com adornos, com uma taça nas suas mãos. A vestimenta dessa mulher, as joias dessa mulher, mostram a pompa, a riqueza, o luxo, o conforto desse sistema, chamado aqui por João, ou revelado a João através do anjo, de a grande meretriz. Não confunda a grande meretriz com a besta. Não confunda a grande meretriz com o anticristo. Você vai entender aqui, porque besta se refere tanto ao império do anticristo, quanto ao próprio anticristo. E também no capítulo 18, que nós vamos estudar na sequência, no futuro, a queda da Babilônia. Você vai entender por que Babilônia. Por que Babilônia? Onde que a Babilônia aparece? Onde que a Babilônia começa? Lembra da Torre de Babel? Nós estamos aqui falando de algo que se iniciou lá, na Torre de Babel. Então vamos fazer aqui perguntas para o texto. Vamos lá, irmãos? Estão animados? Amém? Vamos fazer perguntas para o texto que nós lemos. A primeira pergunta que eu quero fazer são 7 perguntas. Quem é a famigerada grande meretriz? A gente vai ler o versículo 1, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, que nós já lemos, e nós vamos tentar entender. Vamos por partes, como diria o esquartejador. Amém, irmãos? Por partes. Essa é uma das perguntas mais debatidas do Apocalipse. Eu não sei se você se lembra, lá no capítulo 12, nós falamos de uma mulher. Volte a sua Bíblia no capítulo 12. A mulher e o dragão. Essa mulher aqui, ela é Israel. E ela é perseguida pelo dragão, ela dá a luz ao Messias, que é Jesus. No capítulo 17, nós temos uma outra mulher, só que elas são diferentes.
Porque essa mulher do capítulo 17 é chamada de a grande meretriz. A mulher do capítulo de número 12, ela está vestida do sol, com 12 estrelas. Ela está gloriosa, ela é santa. Essa mulher do capítulo 17, ela não é santa, porque ela é chamada de meretriz. Quem é essa mulher? Vamos lá. Numa linguagem profética, quando a Bíblia fala de mulher, a Bíblia está falando de igreja, tá? Pense na igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é o que de Cristo? A noiva. A noiva. A noiva é o que? É uma mulher? É uma mulher. A igreja, ela é a noiva de Cristo e ela está aguardando o seu noivo. De que maneira que ela aguarda o seu noivo? Pura, santa, imaculada, sem ruga, sem defeito. É uma mulher pura. É uma mulher que está se guardando para o seu noivo. Então a igreja de Cristo é uma mulher pura, virgem, que está aguardando o seu noivo. Nós somos essa mulher, amém, meus irmãos? O contrário disso, então, o que é o contrário de uma mulher pura, santa, que está aguardando o seu noivo? Qual é o contrário disso? É uma mulher que se envolve com vários amantes. É o contrário. Então, essa grande prostituta é uma igreja que se afastou do seu noivo. É uma igreja que traiu o seu noivo. É uma igreja que não adora apenas o seu noivo. É uma igreja que não serve apenas o Deus verdadeiro. Levando em conta que só existe igreja dentro do cristianismo, não tem igreja no budismo, não tem igreja no islamismo, não tem igreja no espiritismo, não tem igreja em lugar nenhum. Somente dentro do cristianismo. Calma aí. Somente dentro do cristianismo, segura aí. Só existe igreja dentro do cristianismo. Então essa igreja é uma igreja que se diz cristã. É uma igreja que se diz cristã. Ezequiel capítulo 23, verso 20. Esse texto vai te chocar, você já deve ter lido, mas não se lembra. Por diversas vezes Israel, lembra do capítulo 12? Que a mulher vestida do sol, com 12 estrelas na cabeça, ela é Israel? Por diversas vezes Israel foi acusada no Antigo Testamento de adúltera. Deus chamou o profeta Osés e disse: Oséias, vá no prostíbulo e case com a prostituta. Ela vai te trair. Você vai ficar igual a besta do Apocalipse, com 7 chifres. Esquece a piada, foi horrível, né? E então ele vai e se casa com uma prostituta. E essa mulher é infiel a ele. E qual é a dinâmica? Porque Deus deu essa ordem a Oséias. Deus estava dizendo: eu quero que você experimente o que é ter uma esposa prostituta. Porque a esposa de Deus é Israel, e Israel era uma prostituta. Israel traía a Deus com Baal, com Azerá, com Asterotes, com os falsos deuses. E Deus, ele vai mostrar nesse texto de Ezequiel 23, 20, olha que texto terrível. Desejou amantes com genitais grandes, como de jumentos, e ejaculação como de cavalos. Meu Deus, que horrível esse texto. É ou não é pornográfico? Sim ou não? Você não fica constrangido ouvindo isso? Mas está na sua Bíblia, e você devia ler e conhecer. Então Deus está dizendo assim: Israel é isso aqui. Agora pode tirar, é feio esse texto. Israel, só que isso aqui é uma linguagem figurada para mostrar a inclinação, o apetite de Israel por falsos deuses, por ter diversos amantes, por trair a Deus com outros deuses, trair o Deus verdadeiro com deuses falsos. Então, quando a Bíblia está condenando Israel por conta das suas traições ao Deus verdadeiro, nós vemos no Novo Testamento, da mesma forma, a noiva de Jesus está aguardando ele, mas existe uma igreja que se diz cristã, que ela é adúltera, um sistema religioso que se afastou de Jesus. A grande prostituta é uma igreja que traiu Jesus com outros deuses. Veja o versículo 15 e descubra o que significa muitas águas. Vamos lá, o versículo 15 do capítulo 17.
Estamos juntos, irmãos? Olha só. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, aqui está a explicação. Onde a prostituta governa sobre muitas águas, representam multidões de todas as nações e de todas as línguas. O que isso quer dizer? Povos, nações, multidões e línguas significam que essa igreja está em todos os lugares. Essa igreja está em todos os lugares. Olha o versículo 1. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venham comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Águas em profecia são povos. Essa igreja, esse falso sistema cristão, está em todos os lugares. Muito bem. Essa mulher, ela tem um poder político, ela tem um poder econômico e um poder religioso. E é provavelmente, presta atenção, olha para mim, na minha opinião, desse lugar, desse sistema religioso, que virá o falso profeta. Aquele líder religioso que vai ser o João Batista do anticristo. Assim como João Batista foi aquele que apresentou o ministério de Jesus. O falso profeta, ele vai ser o João Batista do anticristo. Ela vai aliar-se ao anticristo. Essa prostituta, essa mulher, ela vai aliar-se ao anticristo. O vinho da grande prostituta embriaga o mundo todo. Seduz, engana e tira o discernimento. As pessoas que estão dentro desse sistema, elas desconhecem quem Deus é. Elas acham que servem a Deus, mas elas desconhecem quem Deus é. Você está vendo que isso aqui é Bíblia? Bíblia. Eu estou me atendo à Bíblia. Muito bem. Essa é a primeira pergunta, então, que foi respondida. Quem é? Você já sabe? Muito bem. Segunda pergunta. Por que ela é a mãe das prostitutas da terra? Essa é a segunda pergunta, versículo 3 ao versículo 6. Essa é uma pergunta interessante, concorda comigo? Sim ou não? Você gosta de fazer perguntas? Faça perguntas para o texto. Por que ela é chamada de a mãe das prostitutas da terra? Se a grande prostituta é uma igreja que traiu Jesus, suas filhas também são. Assim, como em Romanos capítulo 4, verso 11, Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele foi o primeiro a compreender a salvação pela fé. Da mesma forma que em João 8,44 o diabo é o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque ele foi o primeiro a mentir. Da mesma forma, essa mulher, ela é chamada de a mãe das prostitutas da terra, das falsas igrejas, dos falsos sistemas religiosos que se dizem cristãos. E nós estamos dentro do cristianismo, não precisa nem sair. Você não precisa nem pensar em budismo, espiritismo, islamismo, nós estamos falando de cristianismo. João vê ela montada em uma besta. Olha só o versículo de número 3. Então o anjo me levou em espírito para o deserto, onde vi a mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. O jeito que ela se veste é muito familiar. Olha só. Essa mulher se veste assim. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. E enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Eu queria trazer as imagens aqui, mas eu achei muito complicado. Mas se você for analisar as imagens que a gente... Só você colocar na internet, tá? Coloca esse versículo na internet e coloca lá no site GPT, coloca na internet e pede para te mostrar imagens relativas a esse texto, e você vai ver como as pérolas, as joias, a cor da vestimenta dos líderes religiosos nesse lugar é a mesma coisa. O cálice que ela tem na mão é o mesmo vinho do versículo 2.
E esse cálice representa a doutrina, o ensino, o engano. Quem está embriagado não tem discernimento. Essas pessoas estão embriagadas com esse vinho, com esse cálice de heresia, de falso ensinamento, em que Jesus não é mais o centro, em que as orações não são feitas só para Jesus, e assim por diante. Muito bem. No versículo de número 5, olha só o versículo 5. Em sua testa, na testa dessa igreja, desse sistema, está escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. O que significa Babilônia, vocês sabem? Babel, Babilônia. Quem falou? Confusão. Confusão. É uma verdadeira confusão. Babilônia foi o império de Nabucodonosor, você deve se lembrar disso, e se tornou referência em prostituição espiritual de todo tipo. Babilônia significa confusão. Foi lá em Babel que Deus fez uma confusão nas línguas, e eles não conseguiram mais se comunicar. Babel é confusão. Essa grande meretriz, ela tem ali o título de Babilônia, porque é uma confusão. João viu que essa mulher perseguiu e assassinou muitos crentes durante a história. O sistema romano, o Império Romano, que era o império que governava no período de Cristo, perseguiu a igreja, principalmente no período de Nero, e até a conversão de Constantino, no ano 300, a igreja era perseguida. Com a conversão de Constantino, houve uma fusão entre o Império Romano e a igreja cristã. O Império Romano não existe mais. Sim ou não? Existe? Ele existe. Houve uma transição. O Império Romano saiu dos imperadores romanos para os papas. Pronto, falei. João viu que essa mulher então perseguiu, assassinou muitos crentes durante a história. Quem lembra da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada? Os instrumentos de tortura para punir os hereges, e na grande maioria esses hereges, essas bruxas, eram apenas cristãos que contestavam a autoridade desses sucessores dos imperadores romanos. E essa autoridade dessa igreja. Pelo simples pecado de se ler a Bíblia. Por que se houve a reforma protestante? Até a reforma protestante, 98% do povo europeu não sabia ler. As primeiras faculdades europeias foram fundadas e organizadas por líderes protestantes para ensinar a ler e ler as Escrituras. A Bíblia não era lida. Martim Lutero foi o primeiro a traduzir para o alemão. Hoje nós temos a Bíblia em vários idiomas e tem gente que não lê. Durante a tribulação, essa perseguição terá o seu apogeu. Durante a tribulação, essa grande prostituta, junto à coalizão das 3 maiores religiões do mundo, porque o anticristo fará um acordo de paz, ele vai unir judaísmo, cristianismo apóstata e islamismo. O templo será provavelmente construído do lado da mesquita de Al-Aqsa, lá no monte do templo, ou do Domo da Rocha. Existe o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, lá em cima da esplanada do templo. Provavelmente o acordo de paz vai possibilitar que o templo seja construído ali. Então eles vão adorar juntos. Esse homem terá o poder de unir as 3 maiores religiões do mundo, que se dizem monoteístas. Os irmãos estão entendendo? A terceira pergunta é: quem é a besta? Não é o seu irmão, o seu vizinho, nem aquela pessoa lá do trabalho. Às vezes são besta, mas essa besta aqui é outra coisa, tá? Quem é a besta? Versos 7 a 8. João está espantado. Você imagina João vendo aquela cena, como os filmes modernos que nós assistimos hoje, né? Os efeitos especiais, ele viu tudo isso primeiro lá. Aquele filme passando diante dos seus olhos.
ele está espantado, e o anjo precisa explicar para ele o mistério da mulher e da besta, tá? A mulher nós já sabemos ser uma igreja, mas quem é a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres? Dobre a sua atenção, por favor. A besta que esteve viva e agora não está mais. Não pode ser o Império Romano, tá? Alguns teólogos vão dizer que é o Império Romano. Não pode ser o Império Romano, porque no tempo de João ele estava em pé. Olha o versículo 8. No tempo de João ele estava em pé. Vamos ler o versículo 8, presta atenção. Versículo 8 diz assim: a besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. João, enquanto ele está tendo essa visão, quem é o império que governa? Quem fugiu da aula de história? O Império Romano. Então, o anjo está explicando que a besta que ele viu, ela esteve viva, mas agora não está mais. Ou seja, ela era, mas agora ela não é. Ela esteve no poder, mas agora não está mais. No entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Então, esse império que subirá do abismo, que voltará à eminência, que surgirá mais uma vez, ele subirá do abismo, porque ele já existiu e agora não existe mais, mas ele voltará e irá para a destruição. E os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados. Por que admirados? Porque esse império ele vai ressurgir. Essa besta, ela vai ressurgir como que dos mortos. Então não pode ser o Império Romano, porque na época de Roma, na época de João, Roma estava vivíssima da vida. Inclusive, João foi exilado na ilha de Patmos, justamente por ordem de um imperador romano. Então, observação, na minha opinião, o poder do Império Romano nunca caiu, tá? Ele deixou de existir, mas o poder do Império Romano transicionou-se para a grande prostituta. A besta, meus irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, a besta é o sistema anti-Deus, é um sistema anti-Deus que opera no mundo desde a queda, desde quando Adão e Eva foram enganados por Satanás, e assim eles entregaram o governo deste mundo para o diabo. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o Deus desse século, com D minúsculo, cega o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam o Evangelho. E o texto que eu pedi aqui então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, está dito assim: pois essa perversidade, essa iniquidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então existe um sistema satânico chamado o mistério da iniquidade, que prepara o mundo para ser a plataforma para lançar, apresentar o anticristo. E o mundo está convergindo para isso. Uma só moeda, um só sistema religioso, a paz, todo mundo fala de paz, a fala de todos os líderes políticos na ONU, todas as falas, elas têm a ver com paz, cada um do seu jeito, mas só existe um que trará paz a este mundo: Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? O mundo está apavorado por conta da tecnologia, da inteligência artificial, das bombas atômicas. Atacaram o Irã, os Estados Unidos atacou o Irã, destruiu ali as usinas que eles tinham de enriquecimento de urânio. E por quê? Porque é um país belicoso e uma bomba atômica, arma atômica na mão de um país assim é meio perigoso, mas os Estados Unidos tem, Israel tem, Rússia tem, China tem. Então, uma palavra pode fazer explodir a Terceira Guerra Mundial. Enquanto Benjamin Netanyahu falava na ONU, a comissão do governo brasileiro que nos representa, levantaram e saíram. Abanaram ali uma bandeirinha, uma toalhinha do Estado da Palestina. E nos representam, então nós colheremos isso. Quem abençoa Israel é abençoado por Deus. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado por Deus. Nós somos cristãos e precisamos saber disso.
Isso fala de política e fala da sua inclinação política. E deve orientar você a como votar. Porque se você é anti-Israel, você é anti-Deus. Está entendendo? Eu vou repetir, eu fico arrepiado aqui, eu vou falar isso de novo, porque Deus está mandando eu falar. Se você é anti-Israel, você é amaldiçoado. Porque foi dito para Abraão, aqueles que te abençoarem, Abraão é o pai de Israel. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou lascar. Eu vou amaldiçoar. Pastor, não fala comigo, fala com Deus. Esse poder, ele foi passado de império para império, esse sistema, esse movimento, preparando o mundo para o surgimento do filho de Satanás, foi passado de império para império, desde Nimrod, o responsável pela construção da Torre de Babel. Isso foi passado até culminar e culminará no último império, que será o do anticristo, e é aquele que vai surgir do abismo. Portanto, a besta que subirá do abismo é, na minha opinião, Babilônia, e tem a ver com o islamismo. E logo você verá mais sobre isso. Surgirá na Europa, mas tem a ver com o Islã. O mundo ficará admirado com o reaparecimento da besta. Saddam Hussein cogitou reconstruir Babilônia, a cidade de Babilônia. Lembra disso? Lá no Iraque, ele falou sobre isso. E o mundo muçulmano, os países mais ricos, eles estão construindo, se eu não me engano, a Arábia Saudita, eles estão construindo uma cidade futurística no deserto. Um negócio extraordinário. Será que tem a ver com isso? A quarta pergunta que eu quero fazer, meu tempo já foi. Quem são os 7 reis, verso 9 a 10? Você se lembra de quantas cabeças tinha a besta? Quantas cabeças? Diga 7. 7 cabeças. As 7 cabeças representam 7 montes, onde está a sede do governo religioso, político e econômico da grande prostituta. 3 cidades no mundo são alicerçadas sobre 7 montes: Istambul, na Turquia, Lisboa, em Portugal, e Roma, na Itália. Tem um nome ali dos 7 montes lá de Roma. Eu não marquei aqui, não me lembro de cabeça. Das 3, a mais famosa é? Roma. Dentro de Roma tem um mini país, chamado Vaticano, que é um poder religioso, político e econômico. Tem banco próprio, moeda própria e idioma próprio. E um rei, que hoje é americano. A mulher governa a partir dali, daquela cidade-estado. Verso 9, está dito assim: aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa, e também representam os 7 reis. Representam 7 montes e representam 7 reis. Vamos lá, vamos por partes. Muito bem. As 7 cabeças também representam os 7 reis, que são intrinsecamente ligados aos seus impérios. Então, a Bíblia, você tem que ficar ligado no contexto. Muitas vezes, quando a palavra besta aparecer, está falando do império, e às vezes está falando do imperador desse império. Ok? Aí você tem que entender ali o que está sendo dito. Então, vamos continuar. Dobre sua atenção. No tempo de João, 5 desses reis / impérios já haviam caído. Diga comigo: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Então, olha só, no versículo de número 9, no versículo de número 10, agora 9, diz assim, 10, perdão. 5 deles já caíram, são esses 5 que eu citei para você, e esses 5, todos eles subjugaram Israel. O povo israelita ficou cativo no Egito, lembra? Que Moisés tirou eles de lá. A Assíria destruiu o reino do norte, as 10 tribos, invadiu Samaria. Babilônia destruiu o reino do sul. A Média e a Pérsia, coalizão desses 2 países, subjugaram Babilônia.
E então passaram a governar os judeus que estavam lá, e foi através da Média e da Pérsia que foi permitido que Neemias voltasse para reconstruir as muralhas da cidade, e Zorobabel para reconstruir o templo. E depois a Grécia conquistou a Média e a Pérsia. E por que a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego? Justamente porque, através de Alexandre o Grande, eles helenizaram o mundo daquela época. O grego era o inglês daquela época. Amém, meus irmãos? Então, todos esses impérios, quando Grécia caiu e Roma surgiu, era Roma que existia no período de Cristo e dos apóstolos. O sexto está governando. Quem é? Verso 10. Quem é o sexto? Então, 5 deles já caíram, o sexto está governando, e o sexto está governando, quem é? Quem é, irmãos? Me ajude, por favor. Quem governava, irmãos, no período de João? Roma. Diga Roma. Mais uma vez, Roma. Olhe para o irmão do seu lado. Diga assim, Roma, irmão. Roma. Não esqueça, é Roma que governava no período de Cristo. E o texto continua dizendo, e então, o sétimo ainda não veio, existe um sétimo império que ainda não veio, que ainda não surgiu, mas seu reinado será brevíssimo. Segura que eu vou te explicar. Roma, que absorveu o cristianismo, então, a partir do ano 300, conversão de Constantino, e o imperador, na sequência, foi quem estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O Império Romano nunca morreu, como eu já disse, ele só mudou de roupagem. Quinta pergunta, meu tempo já foi. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Quem são os 10 chifres? Versos 12 a 14. Os 10 chifres serão presidentes ou reis de nações europeias, que formarão uma coalizão de 10 poderes junto com um líder político extraordinário. Verso 12. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder, serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. Tá? Então, essas 10 nações, com seus 10 presidentes, eleitos ou não, eles vão juntos com esse homem, esse líder mundial, esse cara que será extraordinário. Eles vão então formar essa coalizão de 10 nações, de 10 reinos. Nós não temos mais reinos, por assim dizer, na maior parte do mundo, mas, trazendo para os dias de hoje, estamos falando de nações, de presidentes. Amém, meus irmãos? Esses 10 reis são o sétimo reino do versículo 10. Lembra que o sétimo não veio, e quando ele vier, ele iria durar pouco tempo? Esse sétimo reino é exatamente a coalizão desses 10 reis, que ainda não vieram, e durará pouco tempo. Eles surgirão na Europa, provavelmente, e eles vão durar pouco tempo, eles vão promover esse líder, e depois eles vão passar o poder deles para esse líder. Olha só o verso 13. E concordarão em entregar a ela, a besta, ou seja, o anticristo e o seu império que vai surgir após o sétimo, o seu poder e a sua autoridade. Eles estão associados aos 10 dedos da estátua do capítulo 2 de Daniel. No último slide, projeta para mim ali, por favor. Lembra do sonho de Nabucodonosor? Vocês se lembram? A imagem anterior. O sonho de Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele pediu aos seus encantadores e magos, me diga o sonho e o significado. Ah, Senhor, conta o sonho que a gente vai dar o significado. Não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E vai todo mundo morrer se ninguém me falar. Aí veio Daniel, chamou, tem um tal aí de Daniel. Daniel foi lá, se apresentou e disse, só quem revela os segredos é Deus. E então Deus revelou a Daniel, ele disse assim, o senhor sonhou com isso aqui, tá? O senhor sonhou com uma estátua, volte, e essa estátua, lá, isso, ali, ela era mais ou menos assim, e ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as duas pernas de ferro, e os pés ferro misturado com barro. Isso mostra a sucessão dos reinos. É exatamente aqui os 5 que caíram, um existe agora e o sétimo ainda não veio, olha lá. Lá em Daniel, os críticos, os estudiosos críticos, eles questionam a data dessa profecia, porque eles dizem assim, é impossível que Daniel tenha acertado, porque isso aqui foi antes, era Babilônia, era Nabucodonosor, e Daniel acertou.
toda a sequência dos impérios até Roma. Você vê que a estátua tem duas pernas, é claro, porque existia a Roma oriental e a Roma ocidental. Até esse detalhe, olha que coisa fantástica. Então, Daniel disse assim: cabeça de ouro é você, rei Nabucodonosor. Na sequência vai vir o peito de prata, que é Média e Pérsia. Por que duas nações? Porque a coalizão de duas nações, porque a estátua tem dois braços. Fantástico! Extraordinário! Na sequência vem o ventre, de bronze, Grécia, Alexandre o Grande. E depois vem Roma, as duas pernas, de ferro. E na sequência, os dois pés, que tem quantos dedos? Que são os 10 reis do Apocalipse. Tem gente que tem 11 dedos, 12, né? Mas normalmente, alguém tem mais de 10 aí nos pés? Às vezes falta também, não tem problema nenhum, enfim, né? Ninguém escolhe como nasce, mas geralmente são 10. E aqueles animais que estão ali do lado, é a visão que Daniel tem na sequência, se eu não me engano, no capítulo 7, e ele vai explicar, o leão é Babilônia, o urso é Média e Pérsia, que tem 3 ossos, 3 costelas na boca, que fala das 3 nações que eles venceram para assumir o poder. E depois vem o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. As 4 asas falam da velocidade que Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido. E as 4 cabeças falam dos 4 generais de Alexandre o Grande, que dividiram o império depois da morte de Alexandre o Grande. O nome deles, Lisíaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleucida. Fantástico! E não é aquilo que passa no domingo à noite, é o que acontece domingo de manhã e no culto à noite aqui na igreja, amém? Como é que esse homem pode acertar tudo isso, meus irmãos? Aí vem uma besta, ele vê uma besta terrível, que tem 10 chifres. E que do meio desses 10 chifres surgirá um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é justamente o anticristo que será levantado pelos 10 reis que surgirão na Europa. Fantástico. Eu acho fantástico. Quem assistiu o discurso de Donald Trump na ONU, ele criticou a imigração europeia. Como eles recebem tantas pessoas, principalmente muçulmanos. Cada casal muçulmano tem média de 8 filhos. Um casal europeu tem meio filho. Daqui a algumas gerações, a Europa será islamizada. Já tem uma cidade americana em que eles estão tentando implantar a Sharia, a lei islâmica. Você sabe o que é a Sharia, né? Mulher, é mais ou menos isso. E dizem que o cristianismo que é machista, né? Ninguém critica o Islã. Ninguém critica os muçulmanos. Você já viu, no atual momento que vivemos, uma mulher ser morta dentro do cristianismo porque ela fez qualquer coisa que não foi de acordo com a fé? Mas eles fazem isso no Islã todos os dias. Mas ninguém questiona. A religião mais perseguida do mundo sempre foi e sempre será o cristianismo. Por que será? Porque o mundo jaz no maligno. Existe um sistema satânico conduzindo este mundo. Os irmãos estão entendendo? Agora, volte à imagem anterior. Nessa visão, Daniel vai dizer assim: Nabucodonosor, uma pedra foi tirada de uma montanha e cairá sobre o pé da estátua. O pé da estátua é as 10 nações que promoveram o anticristo. E essa estátua será destruída, virará pó. E essa pedra vai crescer, crescer, crescer. Capítulo 2 de Daniel, até encher o mundo. Está falando de Jesus Cristo que virá. E vencerá o sistema mundial satânico. Livrará Israel e implementará o reino milenar na terra, que encherá todo o mundo. Amém, meus irmãos? Esses 10 governantes serão nomeados ou eleitos, segundo o versículo 12. Aqui tem uma coisa interessante. Lembra que na sequência, no capítulo 3, foi no capítulo 3 ou 4, 3, capítulo 3, que Nabucodonosor faz uma estátua gigante de ouro, e tem que se curvar diante da estátua,
e Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam e são lançados na fornalha de fogo ardente? Por que ele fez uma estátua só de ouro? Se na visão que Daniel interpretou, ele era apenas a cabeça de ouro. O que ele estava dizendo? Vamos, gente, vocês são inteligentes. Como? Perpétuo no poder. Ele estava dizendo assim: ninguém vai me tirar do poder. A estátua é toda de ouro. Babilônia vai durar para sempre. E está durando até hoje, mas não para sempre. Muito bem. Então, um tempo depois, eles vão entregar o poder à besta, voltando para o Apocalipse. Será esse time a lutar contra o Cordeiro de Deus que voltará. Sexta pergunta: quem é o oitavo rei? Verso 11. O oitavo rei é o chifre pequeno de Daniel 7:8, que eu falei para você, lá daquela besta, o chifre pequeno. E ele vai derrubar 3 chifres, ou seja, desses 10 reis, 3 de alguma forma vão se opor em algum momento ao anticristo, e haverá um litígio, uma guerra, e ele vencerá essas 3 nações, esses 3 reis, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, mas só introduzindo. Então, quem é o oitavo rei? É a besta, do Apocalipse 13:3, volta lá em Apocalipse 13:3, olha só, ele vai dizer assim, 13:3, a besta parecia um leopardo, lembra lá de Daniel, mas tinha pés como de urso, opa, olha só, Babilônia, tem os pés de Média e Pérsia, e boca como de leão, Grécia, e o dragão, Satanás, deu à besta o seu poder e o seu trono e autoridade. A Bíblia é extraordinária, irmãos. É o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2:7-8. É aquele que fará o acordo de paz por uma semana, 7 anos, que está em Daniel 9:27. Esse é a besta, entenda. Mais uma vez, meus irmãos, que o rei e o reino são descritos como sendo praticamente a mesma coisa. Aí nós voltamos para Apocalipse 17, do 8 ao 10, e você pode fazer a leitura, não vou por conta do tempo. Pode ser que esse homem ainda sofra um atentado, porque o imperador, ele é intrinsecamente ligado ao império. Então, assim como o império deixou de existir e voltará a existir, pode ser que o anticristo ele tente imitar uma falsa ressurreição, imitar a ressurreição de Cristo. Pode ser que ele sofra um atentado. E a última pergunta: por que a besta e os 10 reis odiarão a prostituta? Verso 17, verso 16-18. A prostituta está montada sobre esse sistema, e eles vão odiar essa prostituta. Haverá um momento em que eles vão destruir a prostituta. Eles vão atacar essa cidade, e eles vão varrer essa cidade do mapa. Talvez com uma bomba atômica, não sei, mas olha só, é isso que vai acontecer. Porque Deus assim desejou, irmãos. Deus quer puni-la, Deus quer punir esse falso sistema. É por isso que vai ser dito: sai dela, povo meu. A grande prostituta será julgada pelo próprio Deus através do 8º império. O próprio anticristo será usado por Deus para destruir a prostituta. A cidade onde fica a sede do governo dessa igreja será atacada. Versos 16 e 17, olha só. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo assim a palavra ou as palavras de Deus. E o verso 18, e a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Uma cidade que é representada no mundo todo. Eu vou abrir agora, tá? Toda igreja romana, vou dizer assim, é uma embaixada. É uma embaixada do Vaticano. Ou seja, está representada em todo o mundo. Terminando. Conclusão. O capítulo 17 revela a natureza espiritual do sistema mundial que se opõe a Deus e a Cristo. Os poderes humanos, eles são passageiros, amém, irmãos?
Nabucodonosor se foi, Sírio se foi, Alexandre o Grande se foi, os Césares se foram, mas Jesus permanece eternamente, amém? Então os poderes humanos são passageiros, surgem e no fim caem, e às vezes até se voltam um contra o outro, como acontecerá com a grande prostituta e a besta. Jesus vencerá toda essa oposição, como a pedra, bota aquela imagem do final, a pedra que vem aos pés da estátua. Jesus vencerá toda essa oposição humana e diabólica dos sistemas mundiais. Daniel registra uma pedra que ferirá aos pés da estátua. Jesus virá no final da grande tribulação com a igreja e vencerá o anticristo. O centro desse capítulo não é a besta, mas é o cordeiro e o triunfo do cordeiro. Aplicações práticas. Nós precisamos aprender a discernir o que é contrário a Cristo. Aquela conversinha de nós todos somos irmãos. Mentira. Você é meu irmão se você for filho do meu pai. Se você não é filho do meu pai, você não é meu irmão. Meu pai é Deus. Todos somos irmãos. Deus ama a todos. No final todos serão salvos. Que Bíblia você está lendo? Ah, pastor, mas isso não é amoroso. Fala com Deus. Briga com Ele, você é mais poderoso do que Ele. Jesus disse para Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ou seja, deixe de ser besta, para de lutar com quem tem mais força. Se submeta a Deus. Não se iluda com o glamour do mundo. Não se iluda, é tudo passageiro. Ontem você tinha 15, hoje você tem 60. Você viu como a coisa passa? Rápido. Não se iluda com o glamour do mundo. Não se iluda com a tecnologia, com os poderes, com o conforto que o dinheiro pode dar. Tudo isso vai passar. Ninguém chega a 150 anos. E por mais que você chegue a 120, você não quer morrer, ninguém quer morrer. Mesmo alguém que atenta contra a própria vida, ela não quer a morte, ela quer se livrar da dor. Ninguém quer morrer. Porque nós somos criados para a eternidade. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então, não se iluda com o glamour dessa vida. Confie no Cordeiro vencedor. Amém, meus irmãos? Seja fiel em meio à pressão. É na pressão que aparece a verdadeira fé. Viva com esperança e fé em Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Que essa palavra, sim, nos impacte, nos assuste de tal forma a fazermos o compromisso que devemos fazer com a fé, com o verdadeiro evangelho. Me dê graça para compartilhar a mesma mensagem à noite, que os irmãos que estão aqui nessa manhã possam, com muita sabedoria, ajudar as pessoas que ainda não conhecem a verdade. E não é a verdade de que existe